Olá, gente, bom retorno a esse ano letivo. A gente vai bater um papo agora sobre a República Velha. São as ideias gerais sobre a República Velha. Lembrando, obviamente, sobre a proclamação da República, aqueles 3 pontos extremamente importantes: a questão militar, a questão religiosa e a questão do abolicionismo, né? Da abolição da escravatura. Na realidade, a abolição termina de derrubar o Segundo Império no Brasil, o Segundo Reinado. Por quê? Porque aqueles que davam apoio a Dom Pedro II e que deram apoio a todo o período monárquico no Brasil, deram apoio por conta da escravidão. A partir do momento que a escravidão entrou em declínio e que a escravidão não mais vislumbrava lucros para uma boa parte da elite brasileira, principalmente aquela ligada ao café no Oeste Paulista, que não mais apostava na mão de obra escrava e que não mais apoiava a escravidão. A partir daí, outras elites também que estavam com problemas econômicos terríveis, como a elite açucareira, por exemplo, com a decadência do açúcar. Então, esses grandes senhores, essa elite brasileira, essa elite rural, deixou de apoiar a escravidão. Com isso também, eles deixaram de apoiar o regime monárquico. E aí foi proclamada a República pelas mãos dos militares insatisfeitos com a falta de prestígio, os baixos salários e uma falta de diálogo maior com o Império, ou seja, com o Segundo Reinado, com Dom Pedro II. Por conta disso, os militares proclamaram a República e ajudaram a criar a partir dali uma república de elites, uma república que manteve a escravidão, uma república que manteve a desigualdade social. Agora, quais os pontos principais dessa antiga república, dessa República Velha, ou República dos Coronéis, ou República do Café com Leite? Por que República do Café com Leite? Por conta da alternância no poder, sempre de um candidato que representava São Paulo, outro representava Minas. Ora um candidato de São Paulo, ora um candidato de Minas. As grandes potências econômicas da época, somando também o Rio de Janeiro, que era uma outra potência econômica, mas sempre um candidato de Minas e um candidato de São Paulo. São Paulo, principalmente pela sua força de produção de café, que virou a grande máquina propulsora do Brasil e que proporcionou a industrialização do Brasil. Essa grana do café, ela foi para a industrialização do Brasil, o que criou um grande parque industrial em São Paulo. Daí a força política. Minas Gerais, quando se fala de leite, não que o leite tivesse essa força econômica, porque o leite não era exportado, mas pelo colégio eleitoral de Minas Gerais. O que é que isso significa? O número de eleitores de Minas Gerais, um número imenso de eleitores, e também a sua economia forte, daí a importância de Minas Gerais. Portanto, gente, essa República Velha também foi conhecida como República do Café com Leite, ou República Oligárquica. Por que República Oligárquica? Porque representava oligarquias, grupos, sempre os mesmos grupos no poder. Daí ser República Oligárquica também. Qual o ponto político da política da República Velha que é extremamente importante que nós lembremos? A questão do coronelismo. Quem era o coronel? Era aquele grande latifundiário, ou às vezes até um médio latifundiário, mas desde que ele desfrutasse de uma grande importância e influência política com os cabos eleitorais. A gente sabe quem são os cabos eleitorais, aqueles que buscam votos para determinados candidatos. Portanto, esses coronéis que já passaram, já foram, já fizeram parte de tantos e tantos comentários de novelas, de seriados na TV, eram aqueles coronéis que lutavam politicamente dentro de determinadas cidades.
Quanto menor fosse a cidade, maior o poder de influência desses coronéis. Por quê? Porque quanto menor a cidade, maior a necessidade que aquela população mais pobre tinha dos favores dos coronéis. Maior era o poder de influência dos coronéis. Eram os coronéis que faziam chover, eram os coronéis que faziam fazer sol, entre aspas, eram os coronéis que mudavam a vida das pessoas como eles queriam, com o poder político deles, eles que mandavam. Então essa República dos Coronéis é que vai ser uma característica básica da República do Café com Leite, da República Velha. E o jogo político, ele era baseado na chamada política dos governadores, que foi adotada a partir do governo de Campos Salles. Nós não vamos tratar aqui de presidente por presidente, mas no governo Campos Salles, essa política dos coronéis, ela foi, digamos assim, oficializada. E o que era a política dos governadores? Era aquela política de troca de favores. O poder local apoiava o poder estadual, que apoiava o poder federal. O presidente mandava verbas, então, para aquele estado e aquele estado para aqueles municípios. E assim mantinham-se fortes os grandes coronéis. Se eu ajudei a eleger fulano, fulano manda o benefício para mim. Como? Construindo estradas que passem próxima à minha fazenda ou fazendo políticas econômicas que me favoreçam, né? E isso tudo baseado em quê? Baseado numa Constituição, que foi a primeira Constituição republicana do Brasil, a Constituição de 1891. A Constituição que fez com que nós deixássemos de ter o voto censitário, como nós tínhamos no período do Império, na segunda Constituição de 1824, que era o voto censitário. Vota quem tem uma determinada renda. E nós passamos para ter o voto universal. Só que universal entre aspas, porque analfabetos não votavam, mulheres não votavam, membros do clero, os membros da igreja, não votavam, soldados, militares não votavam. Então, o que a gente tinha, analfabetos também não votavam. Então, a gente mantinha um sistema eleitoral extremamente restritivo, porque quando a gente tirava a parcela, por exemplo, de analfabetos, era praticamente mais da metade da população brasileira. Mas, de qualquer forma, o voto deixou de ser censitário e passou a ser voto universal. Nós tivemos essa divisão clássica que nós conhecemos hoje dos três poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. Uma outra característica da Constituição de 1891. Mas essa Constituição se adequou, ela se modelou a partir dos interesses de uma elite, de uma república extremamente elitista, com base principalmente no poder dos grandes proprietários de terra e de uma elite nascente com o desenvolvimento industrial do país. Outra coisa, essa diferença social que vai aumentando e vai se transformando num grande, não vai se transformando, ela vai se, ela vai aumentando as desigualdades sociais no Brasil, fruto ainda de uma era escravocrata. Essas diferenças elas vão se acentuando. Por quê? Porque aqueles ex-escravos não foram absorvidos no mercado de trabalho, ficaram com os piores tipos de trabalho possíveis, aquela elite se manteve rica, os pobres se mantiveram pobres, e nessas dificuldades sociais, alguns movimentos surgiram para se contrapor a essa situação, como o messianismo, a ideia de salvação da alma, a ideia de conseguir sair daquela miséria do campo. E aí o movimento de Canudos, liderado por Antônio Conselheiro. Aí esses movimentos tentavam sair daquela situação de miséria da mão
das mãos daqueles grandes senhores de terra, daqueles coronéis. A Guerra do Contestado, um outro movimento. A revolta do Ceará de Padre Cícero, apesar de Padre Cícero ter tido apoio político de grandes figuras da elite brasileira, mas esses movimentos foram fruto da miséria social. Um outro movimento que é conhecido como banditismo social, dito por Eric Hobsbawm, um historiador inglês, um brasilianista também, que ele estudou essa parte da história do Brasil. Ele coloca que foi o movimento do cangaço um banditismo social. Enfim, eles não eram bandidos, assaltantes de banco. Eles buscavam a forma de sobreviver naquele meio extremamente violento do campo e que nós conhecemos até hoje. Vide os assassinatos de trabalhadores sem terra. A violência, por exemplo, que nós percebemos no Pará, não só no Pará, em qualquer lugar do Brasil, mas lá porque ela é mais clara, depois que nós vimos o massacre de trabalhadores sem terra no Pará. Então, lembremos do messianismo, do cangaço, do coronelismo, do voto de cabresto, aquele voto que é encaminhado pelo grande chefe político. Lembremos que tudo isso tinha uma base pela Constituição de 1891, que garantia inclusive a Comissão Verificadora do Voto, que era uma falsa justiça eleitoral que só garantia a vitória de quem eles queriam que ganhassem, ou o candidato de Minas, ou de São Paulo, ou o candidato das elites apoiadas por esses estados e essas forças econômicas. Grande abraço, até a próxima.